Olá, Oi. e aí, tudo bem? Bem assim, a gente tá aqui acordada, né? Dando um favor, né? Ai. E aí, tá saindo de casa não? Não, Não eu já não mesmo? saía, né? Eu Sei. só. Certo, certo. Aqui, tá gravando. Aí hoje é o seguinte, hoje eu vou falar vou continuar sobre tecido conjuntivo, certo? Uhum. Aí eu vou dar uma revisãozinha rápida de tecido epitelial, vou falar de tecido conjuntivo e a gente vai tocando a matéria, certo? Porque a gente Tá bom. é muita matéria, né? Você sabe? É, É bastante. muita matéria. Então a gente tem que dar um jeito de pegar, fazer tudo, né? Falar de tudo. E aí, Isabela, Tudo bem, professora? tudo bem? Já nem lembro de me enxergar direito, né? E aí, cadê a luz? Tô procurando aqui. Ai, que sono, professora do céu. Tô acostumada mais não acordar cedo. Não, você tem que acostumar agora. Nossa, que cara de sono é essa, gente? Vamos lá. Eu só posso começar então? Vou começar a Pode. explicar, tá bom? Bom dia para vocês. Quero falar que estou muito feliz de estar aqui. É um conforto ver vocês, sabe? Porque é tenso ficar em casa nesse momento de guerra, né, contra esse vírus maldito aí. Mas é um conforto estar com vocês, tá? Então vamos lá. Olha, eu vou começar, vou mostrar uns slides. Deixa eu ver se eu dou conta de abrir isso aqui. Bom dia, professora. Bom dia. Comigo áudio, amigo. Oi, Isabela. Ah, é. Ah, outra coisa, eu vou Aí, voltar aqui. Olha, eu quero que vocês ativem o vídeo e o áudio, tá? Já coisei, já. Moço, Desativar sai daí. todos. Sai daí. Sai daí. Deus do céu. Outra coisa, pessoal, as perguntas, quando eu começar a explicar, é pelo chat, tá? Uhum. A professora tem como mutar todos os participantes. Pois é, eu tô tentando isso aqui. Ah, tá. Acho que é isso aqui. Fechou de todo mundo, né? Bem, pessoal. Não, fechou não, né? acho que não. Ixi, Maria. Responde. Sério. O que você tá fazendo aí? Credo. Apagada. Aí, agora eu consegui, né? Bem, vamos lá. Eu vou ver se eu coloco agora os slides. Eu abri esse coronavírus aqui, mas não é o coronavírus.
Bem, pessoal, tá difícil aqui, não tô conseguindo pôr o slide. Coloquei, abri um slide aqui, só que não é esse. Deixei aberto. Deixa eu ver se tem como eu vou mudar aqui. Ah, tem. Certo. Bem, pessoal, é o seguinte, espero que todo mundo esteja me escutando, né? Eu vou começar a falar, vou fazer uma revisão agora sobre histologia humana, tecido epitelial. Lembrando, né, esse primeiro desenho aí, essa primeira foto, né, é de um, lembra que é o tecido epitelial, o de baixo. Peraí, deixa eu ver aqui, acho que não tá, alguém tá ligado. Quem tá com o microfone ligado, por favor, desligue, por favor, e o vídeo, tá? Desliga o vídeo aí, Isabela. Isso, deixa eu ver. A Beatriz também tá ligado. O vídeo. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aí? Qualquer dúvida, eu quero que você fale aí no chat, tá? Manda as perguntas no chat. Tem alguém ligado ainda? Então, vamos lá. Então, pessoal, isso aí, todo mundo tá... Espero que esteja todo mundo vendo aí. Põe um ok aí, todo mundo tá vendo o que eu tô... Tá compartilhando? Aí no chat. Vamos ver aqui. Põe um ok aí, tá todo mundo vendo? Então, beleza. As pessoas estão falando. Qualquer pergunta, dúvida, coloca aí no chat que eu tô lendo aqui e vou respondendo de acordo com a explicação, tá bom? Beleza? Bem, então vamos lá. Criaturas de Deus, então a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Deu a introdução, falei tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Aí, isso aí eu tô colocando para você lembrar do tecido epitelial. Isso aí é real. Um artista, ele bordou um retrato na palma da mão. Aí, por que ele fez esse bordado aí? Porque ele passou no tecido, ele fez esse bordado no tecido epitelial. Então, ele não teve sangramento. Lembra que o tecido epitelial é um tecido de revestimento e ele é avascular. Então, você pode fazer... Tem alguém ligado aí o microfone, pessoal? Então, não tem sangramento aí. Então, só para dar essa revisão aí, né? Lembrando que tecido epitelial é de revestimento e secreção. Você já viu essa foto que eu já mostrei para vocês, né? O do tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de secreção. Aqui, a gente já falou disso aqui, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu falei para você que tem o frouxo e o denso. O frouxo é de sustentação e preenchimento. Na verdade, esse frouxo está em todas as partes do nosso corpo, principalmente na pele, né? Porque dá elasticidade à pele, né? E sustentação. Então, tem o frouxo. E o denso é o que formam os tendões. Esse denso não modelado também está distribuído por todas as partes do corpo, né? Porque você vai ver que é formado por várias fibras, que eu vou falar daqui a pouco, falar das fibras colágenas, reticulares, elásticas, ok? Bem, e também, além de ter o tecido epitelial, tecido conjuntivo propriamente dito, tem os tecidos especiais. Você sabe que é o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético. Lembrando que o hematopoético é a formação do sangue, né? São células do sangue. E vamos lá. Então, antes de falar desses tecidos especiais, vou falar das principais células do tecido conjuntivo, tá? Então, entra aí o fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que vai produzir as fibras. Essas fibras é o que dá elasticidade aos órgãos, à pele, né? Que são as fibras reticulares, elásticas e colágenas, ok? Então, são fibras proteicas que vão dar essa elasticidade.
Outra coisa, o fibroblasto, como ele produz essas fibras, ele está relacionado diretamente com a cicatrização. Então, quando a pessoa corta e forma cicatriz, aquela cicatriz tem a ver com a produção dessas fibras colágenas. E tem pessoas que geneticamente elas têm a predisposição a ter queloide. E o queloide é o quê? É o aumento dessas fibras. Ok? Vamos lá. Macrófagos. Macrófago é o tecido que faz fagocitose, é a célula que faz fagocitose. Então, quando entra no nosso corpo, principalmente entrou bactéria, cortou a pele, entrou bactéria. Essa bactéria ela vai ser fagocitada pelo macrófago. E ela é a primeira célula do tecido conjuntivo que está relacionado com o sistema imunológico. Entra o corpo estranho e aí ela fagocita. E ao fagocitar, ela avisa para os outros leucócitos, para o linfócito TCD4, que está tendo um corpo estranho no organismo. Tá? Então ela fagocita, e aqui eu vou te mostrar um videozinho, vamos ver se vai dar certo. Bem, olha, eu vou voltar aqui, eu vou te mostrar, vou falar desse vídeo. Então, você é a bactéria, esse rosa aí, vermelho, é a bactéria. Aí o macrófago é aquela célula que vai fazer fagocitose. Então, o citoplasma dele é modificado, engloba essa bactéria, destrói a bactéria e fragmentos dessa bactéria vão para a membrana plasmática dessa célula. Então, esse fragmento que fica na membrana plasmática do macrófago, que também essa parte rosinha aí, que é o que vai sinalizar para o linfócito que tem um corpo estranho no organismo. Ok? Bem, então, continuando. Aí tem outra célula, que é o mastócito. O mastócito, ele está muito relacionado com alergias, também com o sistema imunológico. Tá? Que o mastócito ele produz duas substâncias, heparina e a histamina. Então, a heparina é uma substância, uma proteína anticoagulante. E a histamina é um vasodilatador. Então, quando a pessoa está com alergia, ela fica igual essa criança aí. Essa criança, ela está com esses pontos vermelhos porque teve uma vasodilatação dos vasos sanguíneos e o sangue, por exemplo, os neutrófilos, eles saem do sangue e vão para o tecido conjuntivo fazer fagocitose do que está causando alergia. Certo? Então, por isso que fica com essas partes vermelhas. Então, sempre que tem alergia, tem a ver com essa vasodilatação e essa heparina que evita a coagulação sanguínea produzida pelo mastócito. Isso aí porque está no tecido conjuntivo. Bem, aí tem o plasmócito. Plasmócito, ele é uma célula que produz anticorpos. Só que é assim, é provocado primeiro a partir do linfócito B. Então, o linfócito B, ele recebe uma informação que está tendo um corpo estranho, ele começa a produzir anticorpos, só que o linfócito B amadurece em plasmócito. Então, o plasmócito tem a ver com o tecido conjuntivo e tem a ver também com o tecido imunológico, tá? Porque ele produz anticorpos no tecido conjuntivo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem o HPV. O HPV é um vírus que você sabe que ele está relacionado, ele tem afinidade com as células do colo do útero. E aí, quando a mulher descobre que ela possivelmente pode ter um câncer de colo de útero, pode ter o HPV, o exame lá no Papa Nicolau, no preventivo, uma das coisas que sai no exame, quando a pessoa está com o problema do câncer do colo do útero, ou então o início de células cancerígenas, é a presença de plasmócito, porque o plasmócito quer dizer o corpo está produzindo anticorpos, está tentando combater o HPV, certo? Então, isso aí é o plasmócito.
E aqui, pessoal, é mostrando para você como que atua essas células. Elas atuam como que elas atuam juntas. Então, primeiro aí, é, vai ter os antígenos. Aí, esse número 1 é um macrófago. Então, o macrófago fagocita o antígeno. Ele destrói esse antígeno e na membrana plasmática dele vai sair fragmentos desse antígeno, que vai servir de informação para o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4 é aquela célula que o vírus HIV ataca, porque é a célula que vai avisar para os outros linfócitos que tem um corpo estranho, né? Então, é o número 2. Então, ele vai avisar através de substâncias chamadas interleucinas. Ele avisa, são proteínas, ele avisa para o linfócito B, que é o 3, e o linfócito TCD8, que é o 4. Então, o linfócito B, ele amadurece em plasmócito, que seria esse número 3 aí de baixo, e o linfócito TCD4, ele vai avisar para o linfócito TCD8 que destrói células. E esse número 5 são células de memória, certo? São células de memória. Então, então esse tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo, ele está ligado também ao tecido, não, o tecido conjuntivo está ligado também ao sistema imunológico, certo? Então, é a entrada de antígenos é a partir do macrófago, e ele tem toda uma reação em cadeia, juntando com o tecido, com os outros tecidos e principalmente com o sangue, ok? Bem, eu quero saber se vocês estão entendendo aí no chat, é para você falar alguma coisa aí, por favor, alguma dúvida? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Você precisa tomar café? Não, eu já tomei. Posso continuar? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu dividir aqui outra coisa. É isso, eu estou tentando. Isso. Tinha um outro slide que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. Não, isso. Esse aqui. Vocês viram que eu postei vários slides no grupo, né, que vocês criaram. Bem, então, só falando aqui. Então, eu falei daquelas células, né, do tecido conjuntivo, e o fibroblasto é uma delas. E qual que é a importância desse fibroblasto, né? Então, ela é responsável por produzir essas fibras aqui, que são as fibras que vão dar essa elasticidade ao tecido. Então, o tecido conjuntivo, quando ele é frouxo, principalmente, você vai ver nessa disposição aí, vai ter as fibras e as células no meio dessas fibras. E entre as fibras e as células tem uma substância amorfa,
que é uma substância gelatinosa, que vai dar fluidez a esse tecido, tá? Então, como está escrito ali, ó, ele é composto por um mucopolissacarídeo. Esse mucopolissacarídeo, porque ele tem essa substância, ele é viscoso e também ele é composto por proteína e carboidrato, né? Então, principalmente carboidrato. Então, proteoglicanos e glicoproteínas, ok? Então, vamos lá. Ah, não está aparecendo no slide? Deixa eu ver aqui. E agora, está aparecendo? Ok, beleza. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Olha, então, continuando. Então, voltando aqui. Eu ia te mostrar, te mostrando isso aqui, ó. Então, essa parte aqui, esse primeiro desenho, tecido conjuntivo frouxo, é porque tem as fibras, certo? Tem as fibras e tem as células. E entre as células e as fibras tem uma substância gelatinosa, que é a substância amorfa. Então, amorfa porque ela não tem forma, né? E aí, essa substância gelatinosa, ela é composta por proteína e carboidrato, principalmente carboidrato, tá? Então, por isso que ela é um mucopolissacarídeo, ok? Bem, continuando, aqui são as fibras. Então, tem a fibra colágena, tem a fibra elástica e tem a fibra reticular. Então, essas fibras, elas têm a função delas básicas, né, que é básico, é a elasticidade, certo? Só que elas têm umas diferenças, tem pequenas diferenças entre elas, né? Então, por exemplo, a colágena, porque ela é rica em colágeno, vai dar muita resistência à pele. Essa resistência é o que deixa a pele mais rígida também, mais firme, né? Então, quando a pessoa vai perdendo o colágeno, por isso que a pele vai formando rugas, vai ficando flácida. Então, tem uma certa flacidez pela perda da produção desse colágeno, né? A fibra elástica, ela tem uma composição diferente, porque ela também tem a proteína elastina, né? Mas ela também está relacionada com a elasticidade, a tração. E a reticular, ela é composta por colágeno, mas ela é bem mais fina, então ela é reticular, ela forma uma rede. Então, e ela também está relacionada com a questão de elasticidade, só que ela compõe certas partes do corpo, como, por exemplo, a medula óssea vermelha, o baço, o linfonodo, né? Então, ela vai formar alguns órgãos em específico, tá? Bem, então, continuando, tá tudo bem aí, pessoal? Manda um ok aí, se você está entendendo. Muito louco, né? Essa interação aqui, eu ficar falando, estou olhando para vocês, é muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito massa. Vamos lá. Bem, então continuando. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês sobre a cicatrização. Tá? A cicatrização é porque nesse primeiro momento, nesse primeiro desenho aqui, você mostra que alguma coisa entrou aqui, cortou os vasos sanguíneos, né? Então, a cicatrização, ela tem a ver com... Sim, olha, a Líbana, ela perguntou aqui, professor, a ação da fibrina colágena com a vitamina C, e no caso do escorbuto. A questão é a seguinte, o colágeno, para produzir colágeno, você precisa de vitamina C. Então, a estrutura colágeno, né? A proteína colágeno. Então, para você produzir essa proteína, precisa da vitamina C. Então, se você não tem a vitamina C, você não produz o colágeno. E aí, a questão é que tem alguém com o áudio ligado aí, pessoal. Então, quando você não tem não tem a vitamina C, não vai ter o colágeno, a proteína,
E as suas gengivas, elas têm uma grande quantidade de colágeno. Então, quando falta vitamina C, falta o colágeno, não vai ter a estrutura da gengiva, né? Então, começa a ter o sangramento. Tá? Então, você tem que lembrar, e é por isso que tem muitas mulheres, muitas dermatologistas, né, dermatologistas que passam o colágeno para a produção, colágeno não, a vitamina C na pele, né, que é o ácido ascórbico, passa na pele para dar firmeza à pele. Por quê? Porque começa a ter maior produção de colágeno. E aí a pele, ela fica mais jovem, mais viçosa, né? Vai tendo mais firmeza na pele por causa do ácido ascórbico. Ok, Libna? Manda um ok aí no chat, por favor. Você entendeu? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui falando da cicatrização, pessoal. Então, a cicatrização, você vê que entra alguma coisa na pele, vai ter um rompimento, só que aí vai ter a ação do sistema imunológico juntamente com o tecido conjuntivo. Né? Rompe os vasos sanguíneos, mas vai ter produção de novos vasos sanguíneos. E nós chamamos de angiogênese. Deixa eu passar aqui. A produção de angiogênese, que são os vasos sanguíneos. Bem, aí tem a cicatrização, as células, elas começam também a sofrer mitose, o fibroblasto começa a produzir novamente as fibras, e aí repõe aquele tecido novamente. Tá? E aqui é o queloide, né, que eu te falei, que é quando a pessoa ela produz um excesso de fibras, né, de fibras colágenas, elásticas. O fibroblasto, ele produz em grande quantidade, ele prolifera em grande quantidade, e começa a produzir uma grande quantidade de fibras, tá? E então tem pessoas, na verdade, o queloide geralmente tem um fator genético. A pessoa já tem a predisposição a ter o excesso de fibras, ok? Mas dependendo, né, de como que é a cirurgia, o corte, a profundidade, pode aparecer a queloide. Bem, e aqui é o tecido adiposo. Tá? O tecido adiposo, você sabe que ele serve para armazenamento de gordura, né? Então, pode estar distribuído em todo o corpo, né? Ele é abaixo da pele. E essa reserva de energia, ela serve também ela protege contra choques mecânicos e é um isolante térmico, né? Então, aqui a gordura. Lembrando, a gordura, ela fica dentro desse tecido, dentro do adipócito, e você tem que lembrar que a pessoa tem uma quantidade de caloria, se ela não gastou essa caloria, ela acumula em gordura. João Felipe, desliga o vídeo, por favor. Desliga o vídeo, senão pesa. Obrigada. Bem, então, o tecido adiposo, ele vai acumulando ali, porque você ingere uma quantidade de caloria, essa caloria, se não foi gasta, ela vai ter a produção de ATP, se a ATP não é gasta, ele vai ser acumulado em forma de gordura. Então, a gordura, ela vai acumulando, ela vai armazenando nesse tecido adiposo, e então ele vai ficando acumulado lá e vai aumentando, então, o tecido adiposo. Essas células, elas sempre vão estar aí. Então, se a pessoa emagrece, se ela começa a queimar essa caloria, gerar essa energia em forma de, essa gordura em forma de energia, vai diminuir a gordura, então a célula só vai diminuir o tamanho dela, mas ela vai existir lá. Tá? Então, o tecido adiposo ele não é desfeito. E o que é desfeito é o acúmulo de gordura que vai estar dentro do adipócito. Tá? Então, aqui também. Aqui é o tecido cartilaginoso. Tá? O tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele vai estar relacionado também com sustentação. Lembrando que esse tecido é um tecido avascular. Então, ele é um tecido avascular, ele não tem vasos sanguíneos. E como ele vai estar em várias partes, né, em vários tipos de vertebrados, mas o principal aí que eu coloquei é o peixe cartilaginoso, né, que é o tubarão, o cação, a raia, que ele tem todo o esqueleto cartilaginoso. No nosso caso, nós temos algumas partes com cartilagem, né, então quando a gente é um feto, né, um
um embrião, um feto. O nosso esqueleto, tudo é cartilagem, depois é virando estrutura óssea, tá? Olha, a Líbia perguntou aqui qual a função primordial do tecido adiposo? Revestir os órgãos? Não é revestir os órgãos, tá? O tecido adiposo, a principal função dele é armazenamento de energia. Olha, pode ser um atleta, ele tem lá, ele vai ter 5% de gordura, ele vai ter que ter gordura, porque ele tem que ter um pequeno armazenamento de gordura. Esse armazenamento é uma reserva energética, então todo mundo tem que ter uma reserva energética. Revestir os órgãos não é interessante, tá? A gordura não pode revestir órgãos. A pior gordura que tem é a gordura que fica entre os órgãos. Tem que ser, na verdade, o tecido adiposo, que é importante, que é interessante para o organismo, é abaixo da pele, né? Então tem a camada, tem a pele, tem o tecido conjuntivo da pele e tem o tecido adiposo abaixo desse tecido conjuntivo. Então, revestir órgãos não é interessante. Ok? Então, reserva energética. Ok? Então, vamos lá. Ok, Libna? Põe um ok. Está ok? Se tiver dúvida, pergunta. Beleza. Perguntou aqui a Karen. Professora, no caso de peixes cartilaginosos, o tecido se encontra na pele ou a função como esqueleto? Para os peixes cartilaginosos, o esqueleto é cartilaginoso. Então, em vez de ter osso, ele tem cartilagem. Tá? Isso aí porque vai dar maior flexibilidade e também acredita-se que tem a ver com evolução. Tá? Então, o peixe cartilaginoso, ele teria, na escala evolutiva, ele viria primeiro. Né? É lógico que vem os dois ao mesmo tempo, né? O cartilaginoso e o tecido ósseo. Só que o cartilaginoso seria espécies mais antigas, ok? Mas tem a ver com sustentação e flexibilidade no bicho, tá? No peixe. Ok, Karen? Beleza. Então, é isso. Então, vamos aqui, continuando. Então, pessoal, você está entendendo aí que tem essa questão da cartilagem no feto, né, aqui no embrião feto, e ele vai crescendo e estruturas, aí vai surgindo o que é cartilaginoso, o esqueleto que é todo cartilaginoso, vira esqueleto ósseo, e vai ossificando, e depois, quando a gente nasce, vai aumentando essa ossificação. Então, por isso que tem a moleira é cartilagem. Só que, com o passar do nosso desenvolvimento, né, quando a gente nasce, a moleira ela fecha. Essa questão moleira fechou, na verdade, tem a ver com a ossificação da cartilagem dos ossos do crânio. Né? Então, e vai tendo algumas partes do nosso corpo que continuam sendo cartilagem, como sustentação do nariz, né, o septo nasal, a orelha é cartilagem, a traqueia, os brônquios, as extremidades dos ossos, né, onde tem as articulações, as vértebras. Entre as vértebras tem essa cartilagem, e para dar flexibilidade, então, o tecido cartilaginoso está relacionado com a sustentação e também ele está relacionado com a flexibilidade do nosso corpo, do nosso esqueleto. Na verdade, a articulação, o movimento. E aqui os tipos de células do tecido cartilaginoso. Olha, então a cartilagem ela é formada de fibras colágenas e condrina. Essa condrina é um mucopolissacarídeo, porque vai ter as células. E entre as células tem a substância amorfa, tem essa substância gelatinosa entre as células. Por isso que a cartilagem ela é mole, né? Ela tem essa parte mais flexível. Só que ela é formada por dois tipos de células. Então tem o condroblasto, que produz essa substância entre as células, né, que é esse material intercelular, e o condrócito, que esse condrócito é a célula realmente do tecido cartilaginoso. Então, aí nessa foto aí da cartilagem, essa parte aí que está escrito aí, condrócito. Então, você vê que tem as células, tem essa parte rosa, que é a substância, a condrina, que é a substância entre as células, e ao lado está escrito aí pericôndrio. Pericôndrio é um tecido vascular, é uma membrana, na verdade, uma membrana vascular que ela vai nutrir a cartilagem. Então, quando você corta a cartilagem e sangra, você cortou, na verdade, o pericôndrio.
tá? Então, você corta o pericôndrio e aí vai ter, então, o sangue. Olha, a Karen perguntou que essa substância entre as células é a mesma coisa que a matriz intercelular? Sim. Matriz intercelular é a substância que está entre as células, tá? A substância intercelular, tá? Então, é a mesma coisa. É o que vai estar envolvendo as células. Ok? Ok, Karen? Põe um ok, por favor. Se tiver ok, né? Beleza. Todo mundo tá entendendo, pessoal?